Então, começamos a gravação. Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa aula, relembrando o finalzinho da aula passada, quando estudamos os potenciais vetores. E a justificativa para incluirmos os potenciais vetores no nosso estudo é que eles são úteis, por exemplo, quando a gente for tratar de radiação, né? Problemas envolvendo fontes, quando o nosso meio, o volume, né, sendo analisado quando tiver fontes. O problema dessas fontes é que quando elas existem, elas fazem com que as equações de onda, tanto do campo elétrico, essa daqui, como do campo magnético, essa outra aqui, elas fiquem com o lado direito, o lado não homogêneo, muito complicado, dependendo das derivadas das fontes. E isso faz com que o problema de achar o campo direto dessas fontes seja mais envolvente do ponto de vista matemático. Então, o que a gente fez foi definir os potenciais vetores, o potencial vetor magnético A e o potencial vetor elétrico F, de tal maneira que eles possuem, né, equações de onda também não homogêneas, porém menos complicadas, mais simples. Então, usando o calibre de Lorentz, a gente conseguiu chegar nessa expressão para a equação de onda não homogênea do potencial vetor magnético, que, quando chegar a ocasião, a gente vai ver, tem uma solução integral mais simples do que aquela que a gente obtém para o cálculo direto do campo elétrico ou do campo magnético. Uma vez obtido, né, esse potencial vetor magnético, com simples derivadas, a gente obtém finalmente o campo elétrico e o campo magnético produzido por essas fontes. Então, se as fontes forem elétricas, estas são as equações que a gente precisa para achar o campo eletromagnético, em princípio. Se as fontes forem magnéticas, a gente precisa das expressões duais associadas aqui ao potencial vetor elétrico F. E se, por acaso, o seu problema tiver as duas fontes, elétricas e magnéticas, aqui estão as expressões completas que fornecem o campo eletromagnético a partir dos potenciais vetores A e F. Então, a gente viu isso muito rapidamente na aula passada, e essa teoria, inclusive, é a teoria de antenas, né? Obter campo radiado por fontes, por antenas. Isso é visto com mais profundidade em antenas. Mais tarde, a gente vai mostrar alguns exemplos, né, de calcular o campo radiado por fontes, utilizando essa teoria que a gente apresentou. Mas, na verdade, neste curso, os potenciais vetores, eles são muito, muito importantes, mas não neste curso, né? O enfoque não é no cálculo dos campos radiados por fontes. Aqui eles vão ser utilizados para uma outra coisa, que é para a construção de soluções. Boa parte deste curso, quase todo este curso, é dedicado à construção de soluções, ou seja, achar soluções analíticas de problemas de contorno em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Isso vai ser feito com a ajuda dos potenciais vetores. É para isso que eles são usados na sua esmagadora maioria dos casos neste curso. Embora a gente também fale um pouco sobre a utilidade deles para calcular campo radiados por fontes. Então, no início da aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a construção de soluções, mas nós não vamos ainda entrar em detalhes nessa técnica. Isso vai, quando formos resolver os primeiros problemas em coordenadas cartesianas, aí a gente vai voltar a este assunto. Então eu vou aproveitar aqui para introduzir o conceito de construção de soluções, exemplificando para problemas em coordenadas cartesianas, tá? Então, antecipando, esses potenciais vetores vão ser úteis para nós construirmos soluções TE, transversa elétrica, TM, transversa magnética, nos problemas
ao longo do curso. E para tentar justificar isso, para tentar ilustrar essa utilidade, vamos propor o seguinte, sem grandes explicações, vamos propor o seguinte: meio sem fontes. Puxa, mas você acabou de dizer que os potenciais vetores são úteis para calcular campos a partir de fontes? Sim, mas eles também são úteis mesmo quando não houver fontes. Então imagina o seguinte, seu problema é sem fontes. Como assim sem fontes? Eu estou dentro de um guia de onda, por exemplo, tá? E a região que eu estou estudando não tem nenhuma fonte presente, elas estão presentes fora do volume que eu estou estudando. Então eu estou estudando um trecho de guia de onda, onde o campo entra para um lado e sai pelo outro, e as fontes que geraram esse campo não estão naquele volume, estão lá para trás. E, consequentemente, a equação de onda que rege o potencial vetor magnético, já que as fontes são nulas, ó, essa onda, essa equação de onda uniforme. Ó. Não tem J, fonte, então, zero. Tá? E, neste caso particular, eu vou fazer o potencial vetor elétrico nulo, enquanto que o potencial vetor magnético A, ele não é arbitrário. Ele só tem componente na direção Z. E essa componente, ó, é dada por esse potencial escalar psi. Essa letra, esse símbolo, psi, vai ser usado muito aqui para representar esses potenciais escalares que nos ajudarão a resolver os problemas nos diferentes sistemas de coordenadas. Então, como esse potencial vetor só tem uma componente z na direção psi, quando eu substituir esta expressão nesta equação de onda, eu vou chegar à conclusão que o potencial escalar psi também satisfaz uma equação de onda homogênea, porém escalar. Então, qual é a vantagem principal, uma das vantagens principais, se não for a mais importante, né, dessa técnica de construção de soluções? Vocês vão ver que eu vou transformar um problema que é vetorial num problema escalar. Isso simplifica drasticamente a solução do problema. Tá? Então, ó, eu vou assumir que esse potencial vetor magnético só tem componente psi na direção z, e essa componente psi satisfaz a equação de onda homogênea escalar, porque afinal de contas o meu meio não tem fontes. O truque vai ser o seguinte, eu agora vou substituir estas expressões do F, que é nulo, e do A, nas expressões que me dão o campo elétrico e o campo magnético, que eu acabei de mostrar rapidamente para vocês, que a gente obteve na aula passada. Tá? Então, para o campo magnético, já que o F é zero, fica apenas esse termo aqui, ó, 1 sobre μ, eu reparo, eu já estou usando a dualidade, então μ complexo, rotacional do A. Só que o A só tem componente na direção z, e essa componente é o psi. Então, se eu substituir essa expressão do A neste rotacional e quebrar isso nas diferentes componentes cartesianas do campo magnético, eu vou chegar nessas expressões. Ó. É a expressão da componente x do campo magnético em função da derivada parcial de psi em relação a y, a componente y do campo magnético e, finalmente, a componente z do campo magnético. Tá? Então, repare, essas expressões você obtém substituindo esta definição do potencial vetor magnético aqui dentro. Então, repare que se o potencial vetor magnético for igual a isso, a componente z do campo magnético é nula. Isso vai caracterizar uma solução TM em relação à direção z. Ou seja, o campo magnético não tem componente na direção z. Ele é transverso à direção z. Ou seja, ele só vai ter componentes x e y. Ou uma, ou outra, ou ambas. Mas nunca a componente z. Bom, e aí também falta o campo magnético. O campo elétrico. E o campo elétrico, a expressão em relação ao potencial vetor magnético é essa. Isso aqui já dá um pouco mais de trabalho. Tem duas derivadas aqui. Ó.
Mas com muita paciência você chega nestas expressões aqui, ó. Você também obtém as componentes x, y e z do campo magnético em função de derivadas do seu potencial psi. Tá? E com isso você tem uma solução que não possui componente de campo magnético na direção z. Então, esta solução é classificada como uma solução TM em relação à direção z. Então, se você tem um problema e quer achar as soluções TM em relação à direção z, você pode usar os potenciais vetores, no caso, o potencial vetor magnético, dizer que ele só tem componente na direção z. Com isso, você acha as suas componentes de campo elétrico e campo magnético em função de um potencial escalar. Você transforma um problema vetorial num problema escalar. E aí, lógico, né? Dada a geometria do seu problema, você vai aplicar as condições de contorno nas fronteiras, nas interfaces, dependendo, né, da geometria, e vai aplicar essas condições de contorno em cima do potencial. Uma vez definido o potencial a partir da geometria do problema, repare que você tem todas as 6 componentes de campo nesses 2 slides. Aqui as componentes de campo do campo elétrico e no slide anterior as componentes do campo magnético. E você resolveu um problema vetorial, né, através da solução de um problema escalar. Em relação ao que vimos até o momento, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês. Então, isso daqui te dá uma solução TM em relação a Z. Vamos imaginar que, vou voltar para trás, vou voltar o slide para trás, que eu não queira uma solução TM em relação a Z, mas por algum motivo especial eu queira uma solução TM em relação a X. O que vocês acham que eu tenho que fazer aqui? Se eu quiser uma solução TM em relação a X, o que eu tenho que fazer com esse potencial vetor magnético? Alô? Oi, pronto. Arrumar um jeito de colocar ele apontando para a direção X. Exatamente. Você vai definir o F continua a zero, só que você vai definir o seu potencial vetor A com uma componente escalar psi, só que na direção X. E isso vai te dar um novo conjunto de equações, aonde a componente HY vai ser nula. E se eu quiser uma solução TM em relação a Y? Mesma coisa, você vai fazer com que seu potencial vetor tenha uma componente escalar psi na direção Y. Ou seja, mais tarde nós vamos ter, né, 3 tabelas, eu vou chamar isso de tabelinha, 3 tabelinhas diferentes. Uma para a solução TMX, outra para a solução TMY, outra para a solução TMZ. E você tem que ter essas tabelas. Você não vai derivar, você não vai deduzir isso na hora da prova. Você já vai ter isso do seu lado e dependendo da necessidade, se é em relação a X, Y, Z, você vai pegar a tabela correspondente, olhar para as expressões do campo magnético, ó, e do campo elétrico e aplicar as condições de contorno em cima do potencial. Uma vez feito isso, uma vez conhecido o potencial, aí você acha as demais componentes do campo que você precisa. Beleza? E assim você constrói soluções TM em relação a uma dada direção cartesiana. Depois nós vamos estender esse conceito para as coordenadas cilíndricas e esféricas depois da primeira prova. Tá? E se por acaso eu não quero uma solução TM, mas sim uma solução TE? Se eu quiser uma solução TE, o que vocês acham que eu tenho que fazer?
tem que olhar nas equações da frente como anular alguma das componentes, ó. Lógico, mas pelo que a gente viu aqui, o que você acha que vai te dar a solução TE? Que escolha você faria aqui, ó, nos potenciais vetores, se você quiser uma solução TE e não TM? A igual a zero e F igual a 5. Isso. Se você quiser uma solução TE em relação a Y, você vai fazer o A igual a zero e o F com escalar psi na direção correspondente Y. Exatamente. Então, fazendo o A igual a zero e passando o escalar para o F, ó, A igual a zero, e o F agora um escalar psi na direção Z. Esse escalar, repare, é um outro escalar, mas eu estou usando o mesmo símbolo, tá? A gente vai usar o mesmo símbolo, mas aqui já é um escalar, um potencial escalar para a solução TE em relação a Z. Ele também satisfaz a equação de onda homogênea. E quando você substitui, ó, estas definições de potenciais vetores nas expressões que te dão o campo elétrico e o campo magnético, ó, olha o que acontece. Observe que essas expressões são as duais das anteriores. Esta solução, ó, vai ter uma componente nula, é Z. Ou seja, isto daqui é uma solução TE em relação a Z. Se você quiser, por exemplo, uma solução TE em relação a X, você vai fazer esse potencial vetor na direção X. E com isso você vai ter 6 tabelas, né? TE e TM, para cada uma das 3 direções, X, Y, Z. E aí, dependendo da geometria, ora vai ser mais interessante definir essas soluções TE e TM em relação a Z, ora, dependendo da geometria, vai ser mais interessante numa outra direção. O fato é que com essas duas, você tem todo o conjunto, né, de soluções possíveis, fazendo as devidas combinações lineares entre essas diferentes soluções. Tá? Então, neste curso, os potenciais vetores vão ser usados mesmo para isso daqui, para construir soluções, ajudando a transformar, né, a solução de um problema vetorial na solução de um problema, ó, escalar, uma equação de onda escalar sujeita às condições de contorno do problema. Alguma pergunta? Para concluir esse conjunto primeiro de slides, eu vou falar um pouco sobre a notação usada no livro do Harrington. Tá? O livro do Harrington é um livro antigo, então ele tem algumas notações que não são usadas na maioria dos textos, em particular nessas notas de aula. Então eu vou mostrar aqui as diferenças principais que geralmente confundem o aluno em relação à notação que eu uso e aquelas que aparecem no livro do Harrington. Então, antes que alguém pergunte, então, por que você usa o livro do Harrington? Porque ele é muito bom, eu vou continuar usando o livro do Harrington, mas algumas notações, por serem muito antigas, eu não vou usar. Então, uma coisa importante é o seguinte, o Harrington é um livro antigo, naquela época não era fácil escrever um livro com um monte de símbolos, então praticamente todos os índices que foram definidos nestas notas de aula, que repara, no PowerPoint, com cut and paste fica muito mais fácil, né? Então, quase todos os índices que eu defini nestas notas de aula, né, não aparecem no livro do Harrington. E, consequentemente, nas próximas transparências, eu também vou jogar fora. Então, reparem, J, só como exemplo, J, em quase todos os livros, representa a densidade de corrente elétrica total, todas as possíveis correntes elétricas. Mas, por motivos já explicados antes, a gente quis separar a corrente de condução do resto. Esse resto a gente chama de corrente impressa ou corrente fonte. Então, para não confundir corrente fonte com a corrente total J, a gente pôs esse índice F. Mas no Harrington, ele põe esse J para representar as correntes fonte, as correntes impressas. E põe isso no texto. Ó, J, nesse texto, representa as correntes fontes.
ou seja, aqui não tem as correntes de condução. Então, nós vamos, daqui para frente, fazer a mesma coisa. Nós vamos tirar o F do J, do M e das densidades de carga também. Mas vai ficar implícito daqui para frente que toda vez que essas correntes e cargas aparecerem explicitamente, elas são as fontes, elas são as impressas. Tá? As correntes de condução, por exemplo, já estão embutidas dentro do epsilon complexo. E aí, para distinguir isso, a gente colocou esse Czinho, para dizer, esse é o epsilon complexo. Tem lá a parte imaginária representando as perdas, ou de condução, ou de polarização. O Harrington faz a mesma coisa, igualzinho. Na verdade, eu faço igualzinho ao Harrington, só que ele não põe o C. Então, quando aparece o epsilon e o mi no Harrington, já são a permissividade e a permeabilidade complexas. Ele não explica o que foi feito com muitos detalhes, ele é bem sucinto, e ele não põe esse Czinho aqui. Então, daqui para frente, eu também vou omitir. Mas lembre-se, toda vez que aparecer mi e epsilon nas notas de aula, são os mis e os épsilons complexos. Consequentemente, daqui para frente, o meu epsilon complexo, eu não vou colocar mais o Czinho, mas ele representa o que ele vem representando até o momento. É isso daqui. E muitas vezes no Harrington, para não colocar esse termo grandão entre parênteses, ele põe aqui, epsilon i, ou seja, a parte imaginária dessa permissividade complexa. E por dualidade, você faz algo parecido na permeabilidade. Em relação a essa observação número 1, alguma pergunta? Então, nós vamos tirar também os índices, como está indicado nesse slide. Outra grande diferença que existe entre a notação do Harrington e a maioria dos textos, e que eu não vou seguir aqui o Harrington, é na definição dos potenciais vetores. A maioria dos textos, quase todos, definem os potenciais vetores a partir dessas relações aqui. O campo elétrico é obtido através do rotacional do potencial vetor elétrico multiplicado por menos 1 sobre epsilon. E aqui, eu já tirei o Czinho do epsilon. Enquanto que o campo magnético, 1 sobre mi, rotacional de A. Como a gente vai lidar com meios homogêneos, mi e epsilon, complexos ou não, eles não dependem da posição. Então, eles são constantes para essa operação. Então, o Harrington vai e não os inclui nas definições de potenciais vetores que ele usa. Para o Harrington, o H é o rotacional do A e o E é menos o rotacional do F. Eu não vou adotar essa notação do Harrington, porque a maioria dos livros adota, como por exemplo o Balanis, adota isso daqui. Então eu vou continuar definindo os potenciais vetores desta maneira. De forma que a solução potencial, o psi, que o Harrington vai achar, vai ter um mi ou um epsilon de diferente em relação à nossa, a que eu vou adotar nas notas de aula. Como é uma constante, isso não vai ter importância nenhuma nas nossas soluções, porque sempre vai haver uma amplitude a ser definida. Então, simplesmente você pode embutir o mi e o epsilon nessa amplitude. De qualquer forma, uma vez obtido o potencial, você tem que fazer a operação inversa para achar o E e o H. Então, aquilo que o Harrington não colocou também não vai aparecer na hora de fazer a operação inversa. E aquilo que a gente vai pôr a mais, sai na hora que faz a operação inversa. De maneira que o resultado final é o mesmo. Tá? Mas fica aqui a indicação de que existe uma diferença entre as definições dos potenciais vetores do Harrington para as notas de aula. Eu não vou abrir mão de usar essa notação, que é a mais geral. Em relação a essa observação, alguma pergunta?
Outra observação importante é essa daqui. O Harrington é um livro antigo de eletromagnetismo, muito importante, mas é um livro antigo. Então, ele define os fasores dele em relação aos valores RMS, enquanto que a maioria dos textos mais modernos, incluindo estas notas de aula, definem os fasores relativos aos valores de pico. Então, por exemplo, aqui nas notas de aula, o vetor de Poynting complexo é um meio de E vetorial H conjugado. Aparece esse fator 1/2 aqui, ó, que os fasores são relativos aos valores de pico. No Harrington vai aparecer desse jeito. Não vai aparecer o fator 1/2, porque esse fator 1/2 já tem uma raiz quadrada embutida no fasor campo elétrico e outra, né, embutida no fasor campo magnético, porque ele define os fasores em relação aos valores RMS. Tá? Eu também não vou abrir mão de continuar definindo os fasores em relação aos valores de pico, como nos livros mais modernos. Então, todas as fórmulas de potência média e energia média que aparecem no Harrington têm um fator 1/2 diferente em relação ao que eu vou usar nas notas de aula. Então, aqui nas notas de aula, eu usei isso daqui, ó. Onde eu estou vendo aqui repare, eu devia ter tirado o F, né? Eu devia ter tirado o F, porque eu já disse que também vou seguir a notação do Harrington. Então, esse F aqui está demais. Nas notas de aula, esta vai ser, por exemplo, a equação da conservação da energia complexa sem as fontes e as perdas magnéticas. No livro do Harrington, vai aparecer igual, só que sem o fator meio, repare. Aqui é o que vai aparecer, ou o que aparece no livro do Harrington. Então tem essa diferença, esse fator meio, em potência média e em energia média. Em relação a essa observação número 3, alguma pergunta? Outra observação interessante, mas ele tem a ver também com aquilo que eu adoto. Vocês vão ver aqui no curso que toda vez que tiver um vetor unitário, a notação que eu adoto é pegar a letra, o símbolo que representa aquela direção, x, y, z, por exemplo, e colocar um chapeuzinho em cima. Então, por exemplo, y com esse chapeuzinho em cima representa um vetor unitário na direção y. Z com o chapeuzinho em cima representa um vetor unitário na direção Z. Só que no livro do Harrington, ele usa esse símbolo chapeuzinho para outra coisa que não tem nada a ver com direção. Essa expressão J ômega epsilon, que tem unidade de admitância, e a expressão J ômega mi, que tem unidade de impedância, aparece o tempo todo. J ômega epsilon, J ômega mi, e às vezes multiplicadas, né? Repare, se você multiplicar uma pela outra, vai dar menos K ao quadrado. Então, o livro do Harrington, ao invés dele escrever J ômega epsilon, J ômega mi, ele troca por Y chapéu e Z chapéu. E aí confunde todo mundo, porque nas notas de aula eu uso Z chapéu e Y chapéu para representar as direções cartesianas unitárias. Então, cuidado, no livro do Harrington, Y chapéu representa J ômega epsilon, sendo o epsilon complexo, enquanto que Z chapéu representa J ômega mi com mi complexo. Em relação a essa observação número 4, alguma pergunta? E com isso a gente termina as observações. São 4 observações, porém todas importantes. Cuidado quando for resolver e estudar pelo livro do Harrington, comparando com aquilo que eu faço nas notas de aula. E aqui eu coloquei algumas referências, né? Além do livro do Harrington, o livro do Balanis, que já está na sua 2ª edição, o livro do Collin, que é muito bom,
sobre eletromagnetismo, e um livro de física. O pessoal da física usa esse livro como o livro básico de eletromagnetismo, também é muito bom, que é o livro do Jackson, na sua 3ª edição. Todos esses livros vocês encontram naquela página que eu já passei para vocês, né? O link do Harrington, usando aquela página especial. Então, não havendo perguntas, eu vou passar para o próximo conjunto de transparências. Esse aqui já é o conjunto número 2 de transparências, vocês já devem ter acesso a ele. Eu passei por e-mail para vocês, e vocês também já têm acesso, quase todos vocês já têm acesso a esse arquivo através do Moodle, da disciplina. Então, esse segundo conjunto de transparências, nós vamos gastar aí mais ou menos 3 aulas e meia. Ele refere-se ao capítulo 3 do livro do Harrington. E, para mim, o que faz o livro do Harrington ser famoso e bom do jeito que ele é justamente o capítulo 3. Então, nesse capítulo 3, ele vê uma série de teoremas e conceitos de uma maneira bem enxuta, bem precisa, bem concisa, tá? E a gente começa a aula de hoje com o teorema, o princípio da unicidade. Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar boa parte desse capítulo 3 do Harrington, que é importantíssimo. Por exemplo, você vai utilizar uma certa técnica computacional para resolver um problema, ou desenvolver, aperfeiçoar uma determinada técnica. Pode ser baseada em equações integrais, equações diferenciais, elementos finitos, FDTD, meshless, equações integrais, seja lá o que for, você vai usar uma técnica numérica para resolver um problema. Como é que você garante que a solução que você vai obter, provavelmente, né, se não tiver nenhum bug muito sério no seu código, é aquela que você busca? Em outras palavras, dentro do seu modelo computacional, quais são as informações que você tem que garantir na expectativa de ter uma solução única e que seja a próxima da solução que você procura? Isso a gente vai ver aqui, ó, com a ajuda do teorema da unicidade, na aula de hoje. Tá? Outro conceito importantíssimo é o princípio da equivalência. Não sei se vai dar para ver. A minha ideia, na aula de hoje, é chegar até o princípio da equivalência. Ou seja, você tem, por exemplo, o problema de uma onda plana incidindo em cima de um cilindro, ou de um objeto, de um obstáculo. Tá? Nós podemos resolver esse problema utilizando equações diferenciais, elementos finitos. Agora, se os meios forem homogêneos, nós também podemos usar equações integrais. E a vantagem disso, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Mas a vantagem disso é que, ao invés de resolver o problema no volume, a gente resolve esse problema na superfície. As incógnitas vão estar na superfície, e não no volume. E, obviamente, isso reduz monstruosamente o esforço computacional. Então, como construir problemas onde as incógnitas estão na superfície ao invés de estarem no volume? O princípio da equivalência, entre outras coisas, ajuda a você construir esses problemas equivalentes. Eles não têm rigorosamente a mesma geometria do problema original, mas matematicamente eles têm a mesma solução. Por isso é chamado de equivalência. Então esse princípio é muito útil na construção de modelos computacionais para serem simulados, né, através de diferentes técnicas. Bom, aí existem outros teoremas, outros conceitos, em particular a ótica física, que vai ser cobrada de vocês no trabalho computacional. E a última aula a gente reserva para falar sobre radiação, ou seja, como calcular campo a partir de fontes. Eu vou dar essa matéria aqui, até para fazer com que o curso fique completo, né?
mas isso daqui é cobrado em antenas. Isso daqui é a matéria de antenas, da disciplina de antenas. Então, neste curso de campos harmônicos, eu não vou pesar a mão, apesar de dar a matéria, eu não vou pesar a mão na hora de cobrar em cima disso. Porque quem precisar, quem quiser, faz o curso Análise de Antenas, que vai ser oferecido no próximo semestre, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou dar aqui, eu vou concluir aquilo que a gente viu na aula passada, né? A utilização de potenciais vetores para obter os campos radiados por fontes. Nós chegamos na equação de onda, mas ela não é a forma ideal para resolvermos esse problema. A gente precisa transformar aquela equação de onda numa equação integral. Isso a gente vai ver no final desse conjunto de transparências. Então, vamos começar aqui com a unicidade. Estamos no capítulo 3 do livro do Harrington. Então, já deixamos a revisão para trás. Provavelmente, tudo isso daqui, com exceção de radiação, tudo isso daqui vai ser novidade para a maioria de vocês. Então, agora vocês não podem mais deixar acumular a matéria. Estudem um pouquinho cada dia, né? Então, antes das perguntas, vamos ver aqui o teorema da unicidade. A explicação, inclusive, essa explicação que está no Harrington, ela é muito citada em várias outras referências. Sempre lembrando que os nossos meios são lineares. Problemas em meios não lineares são super complicados, estão totalmente fora do escopo deste curso, tá? Mas vamos imaginar que um certo problema, estou colocando aqui um volume, uma região totalmente arbitrária. Essa região está limitada por essa superfície fechada S. Essa superfície podia ir para o infinito, de forma que o volume passa a ser o espaço todo. Essa superfície S podia ser desconecta com outras, ou seja, o volume representado por diversas superfícies fechadas S separadas. Dentro deste volume você pode ter outros obstáculos, desde que sejam todos lineares. Dentro do volume eu posso ter fontes e fora também. Eu posso ter fontes dentro do volume e eu posso ter fontes fora do volume, ou dentro ou fora, ou tanto dentro como fora. O fato é que fonte tem que ter em algum lugar, porque são elas que geram o campo. Então, uma vez definida a geometria, eu tenho aqui duas soluções, porque, repare, eu quero provar e chegar à conclusão do que eu preciso impor ao problema para que a solução seja única. Então, eu vou começar por um absurdo. Eu vou assumir que este problema tem duas possíveis soluções totalmente independentes uma da outra. A solução que eu vou chamar de A e a solução que eu vou chamar de B. E estou interessado no campo eletromagnético, no A, e na solução B, dentro do volume, tá? Eu defini o volume, eu quero saber o seguinte: o que eu tenho que impor nessa geometria para que a solução dentro deste volume seja única? Então, para isso, eu vou começar por uma hipótese absurda. Eu vou assumir que, na verdade, eu tenho infinitas soluções, e duas dessas soluções são essas soluções A e B. Até aqui, alguma pergunta? Essa prova só vale para meio linear. Então, se o meio é linear e se A e B são soluções, então qualquer combinação entre elas também é solução. Então, eu vou criar uma terceira solução, que é a diferença entre a solução A e B. Eu vou definir esse campo ΔE, que é a diferença EA menos EB. E vou definir a solução ΔH, que é HA menos HB. Então, se essas duas são soluções, esta terceira também é solução. E observem, provar que a solução A é igual à solução B é provar que ΔE e ΔH são ambos nulos em todo o volume.
Só que isso vai ficar para daqui a pouco. Por enquanto, ΔE e ΔH respondem à terceira solução que eu vou considerar. E aí eu vou para as equações de Maxwell, mais precisamente as leis de Ampère e Faraday. Então aqui está a lei de Faraday para a solução A e para a solução B. Observe que o M é o mesmo, porque as fontes, uma vez definido o problema, as fontes estão definidas. Lembra que eu não estou mais usando a letra F para representar fonte, tá? Então, embora o F não esteja mais aqui, são as correntes fontes. A terceira solução, ó, repare, é obtida, a equação de Faraday da terceira solução é obtida simplesmente subtraindo uma da outra. Ó. Quando eu subtrair uma da outra, eu chego nessa equação de Faraday para a terceira solução. Como é o mesmo M, a mesma fonte, uma cortou com a outra, ela não aparece aqui. Ó. E para a lei de Ampère, eu chego em algo dual aqui. Ó. Então, repare, essa terceira solução, ΔE, ΔH, satisfaz as equações de Maxwell como se o meio não tivesse fontes. A terceira solução satisfaz essas duas leis aqui, ó, estas duas equações. Até aqui, alguma pergunta? E aí eu vou utilizar conservação de energia. Só que eu não vou desenvolver toda aquela equação novamente. A gente já definiu a equação da conservação de energia complexa nas transparências, nos slides anteriores. Então, obviamente que eu estou usando as equações de Maxwell, eu vou chegar nas mesmas equações, nas mesmas relações, exceto que as fontes não vão aparecer. Então, a equação da conservação de energia complexa é a mesma estudada anteriormente, só que sem a presença das fontes. Porque estas soluções aqui, ΔE e ΔH, satisfazem as equações de Maxwell para meios sem fontes. Então, se eu pegar a equação da conservação de energia complexa, reescrevê-la em termos do ΔE e do ΔH, tirando fora, eliminando o termo associado às fontes, eu chego nessa igualdade aqui. Ó. Esse é o termo que leva em consideração, né, a variação da energia média armazenada no campo eletromagnético, dispersões se houver perdas no meio. E aqui, ó, é aquilo que escapa ou entra pela superfície através do vetor de Poynting complexo. A integral que não está aqui é aquela das fontes, mas como esses campos obedecem às equações de Maxwell para meios sem fontes, elas não aparecem aqui, aquele termo. E é a partir dessa igualdade que eu vou chegar nas condições necessárias para que a solução do problema seja única. Alguma pergunta até o momento? Então, repare. Provar que a solução é única é provar que isso aqui é zero no volume. Só que temos um problema aqui, ó, este sinal de menos. É possível que exista uma combinação de permeabilidade e permissividade com ΔE e ΔH que faz com que isso daqui seja zero, mesmo que o ΔE e o ΔH não sejam nulos nesse volume. Então, a prova que segue leva em consideração que o meio é dispersivo, ou seja, que o epsilon é complexo. Então, levando em consideração que o meio é dispersivo e o epsilon e o μ, os dois, são complexos, eu vou reescrever, ó, esta equação de volume, essa integral de volume, reescrevendo o epsilon e o μ nas suas partes real e imaginária. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. O epsilon complexo, eu vou reescrever desse jeito, ó, onde esse epsilon i, representa, ó, qualquer perda, seja ela de polarização ou de condutividade.
E por dualidade eu faço o mesmo com a permeabilidade complexa. Então, substituindo estas duas definições, epsilon e mi complexos, aqui dentro, e tomando cuidado que aqui tem o conjugado complexo, e aqui eu quero lembrar para vocês, numa aula lá para trás eu errei, eu esqueci de colocar o conjugado no epsilon. Estava errado mesmo, faltou o conjugado, mas o resto está certo, inclusive esta equação. O erro foi pontual, foi só naquele slide, naquela equação. Tá? Então, cuidado que aqui tem um conjugado, consequentemente esse conjugado vai mudar o sinal dessa parte imaginária aqui para positivo. Então, substituindo essas definições aqui, a integral de volume é reescrita desta maneira. Então, por causa do conjugado, esse sinal aqui aparece como positivo. E aí a gente percebe o seguinte. Pode ser, se você pegar a parte real desta equação, perdão, desculpa, tem um J aqui, a parte imaginária desta equação, pode ser que mesmo o ΔE e o ΔH não sendo negativos, meu Deus, não sendo nulos, pode ser que exista uma combinação tão traiçoeira deste termo com esse que o resultado da integral dê zero, por causa desse menos aqui, mesmo que o ΔE e o ΔH não sejam nulos. Mas por causa desse termo, isto é impossível. Então, a dissipação no meio obriga que esta integral aqui é nula. Se isso daqui for zero, se isso daqui for zero, se isso daqui for zero, aqui a igualdade em cima, se isso for zero, obrigatoriamente o ΔE e o ΔH têm que ser nulos no volume inteiro. Lembrando que ΔE e ΔH nulos no volume inteiro significa solução única. Em relação a esse comentário, alguma pergunta? Então, recapitulando, se eu provar que isso daqui é zero, por causa da dissipação, eu provo que o campo, esse ΔE e esse ΔH são nulos em todo o volume. Ou seja, a solução é única no volume inteiro. A solução A é igual à solução B no volume inteiro. Logo, a partir desse momento, a pergunta vai ser o seguinte: o que eu tenho que impor na superfície que define o volume para que isto daqui e, consequentemente, o ΔE e o ΔH sejam nulos em todo o volume? Ou seja, através dessa igualdade que vem da conservação de energia, eu vou chegar nas condições que eu tenho que impor na fronteira, na interface, na fronteira do volume, para garantir que a solução seja única, não apenas na fronteira, mas em todo o volume. Esse teorema é super poderoso. Ele é importante não só na solução dos problemas aqui no curso, mas também na implementação de soluções numéricas nas simulações de problemas eletromagnéticos. No final desse conjunto de slides, nós vamos chegar na seguinte questão: o que eu tenho que impor na superfície para garantir que a solução é única no volume todo? Esse é o teorema da unicidade. E esse teorema da unicidade, a gente vai obtê-lo a partir dessa igualdade aqui. O que fazer para isso daqui ser zero? E, consequentemente, a solução ser única no volume inteiro. Por causa desse termo, essa prova apresentada no livro do Harrington, ela só vale para meios dispersivos. Então, existe sempre uma questão, mas e se o meio for ideal? Aí você pensa no meio ideal, ou seja, aquele que possui permeabilidade, permissividade reais, não dispersivos, sem perdas, como um limite dessa prova matemática. Então, isso não viola a prova apresentada pelo Harrington. Tá?
esta prova também pode ser estendida para meios não homogêneos e anisotrópicos, sem problema nenhum. Esta prova, no entanto, não vale para meios não lineares. Eu não sei onde encontrar a prova para meios não lineares. Eu confesso para vocês, para minha vergonha, eu também nunca procurei saber a prova para meios não lineares. Então, estou satisfeito com essa daqui. Tá? Então, o problema passa a ser o seguinte: o que eu tenho que impor na superfície para que esta integral de superfície seja nula? E, consequentemente, o campo único em todo o interior, em todo o volume V. Esse é o teorema da unicidade. Até aqui, alguma pergunta? Então, reparem, nós agora vamos trabalhar apenas na superfície, na interface, na fronteira do volume. E ao garantirmos na fronteira que isso é zero, nós estamos garantindo que a solução é única em todo o volume. Veja como essa afirmação é poderosa. Então vamos lá. Eu vou pegar o integrando da integral de superfície. Repare, tem um produto vetorial e aqui fora um escalar. Então eu vou fazer aquela permutação que eu espero todos vocês tenham visto, né, nos cursos iniciais da graduação. A vetorial B escalar C é a mesma coisa que C vetorial A escalar B, que é a mesma coisa que B vetorial C escalar A. Então, usando essa permutação cíclica, eu reescrevi isto daqui, ó, isto daqui, desta maneira ou desta maneira. E eu chego à conclusão que obrigar isto a ser zero e, consequentemente, a solução ser única em todo o volume no interior, basta fazer com que isto seja zero ou isto seja zero. Repare, se isto for zero, isto daqui é zero, consequentemente, isto daqui é zero e isso é zero. E se isso for zero, a solução é única no volume todo. Mesma coisa para isso. Pergunta: quando a gente olha para uma expressão como essa daqui, ó, tanto a do E como a do H, o que a gente enxerga aqui? O que isso aqui significa? Lembrando que isso daqui, ó, essa operação é feita na superfície da fronteira, na superfície. Na superfície S, o que isso aqui representa? Ou isso daqui? O que é N vetorial E? Na superfície... Ah, pois não. Significa que os campos tangenciais são nulos? Isso. Ou seja, se este campo tangencial elétrico na superfície ou este campo tangencial magnético na superfície ou isto daqui em parte da superfície. Lembra que a superfície é fechada. Ou isto daqui em parte da superfície e isto no resto, a solução é única, só existe uma solução no volume todo. Então, repare, uma condição na superfície te dá unicidade no volume inteiro lá dentro. Em relação a essa afirmação, alguma pergunta? Então, repare, isto daqui, ou isto em parte da superfície e isto no resto, garante unicidade da solução no volume todo. Beleza. Vamos agora quebrar esse ΔE e esse ΔH na próxima transparência aqui, ó. Lembra que ΔE é o EA menos EB e o ΔH é o HA menos HB. Então, isso daqui, ó, equivale a isso. E isso daqui, ó, equivale a isso. Então, repare, isso aqui significa o seguinte, que o EA, a solução A e a solução B têm que ter a mesma componente tangencial na superfície.
Então, nós chegamos a essa brilhante conclusão. Se eu definir a condição de contorno sobre a componente tangencial de E ou sobre a componente tangencial do H, em toda a superfície, ou a de E numa parte da superfície, a de H no resto, eu garanto que a solução é única em todo o volume definido por essa superfície, por essa fronteira. Esse é o teorema da unicidade, colocado aqui em vermelho. Então, dado um volume V com meio linear dissipativo no seu interior, se ele não for dissipativo, você tem que entender isso no limite, né, das perdas tendendo para zero. Limitado pela superfície fechada S, se as condições de contorno sobre S forem estabelecidas sobre as componentes de tangenciais de E ou de H, ou então de E sobre parte da superfície e de H sobre o restante da superfície, a solução é única em todo o volume. Ou seja, como é que você garante que o seu programa lá, o seu algoritmo, vai te dar uma solução e essa solução é única? Garantindo que as condições de contorno de fronteira sobre as componentes tangenciais do campo elétrico e ou do campo magnético estão sendo impostas. Enquanto você não impuser tais condições sobre toda a fronteira que delimita o seu volume, que delimita a sua região computacional, você pode esperar qualquer sujeira vindo daquela simulação. Beleza? O que não quer dizer que se você impuser que vai dar um resultado bom, ainda pode vir sujeira. Mas, com certeza, se você não garantir que as condições de contorno sobre as componentes tangenciais do campo eletromagnético não estão definidas sobre a superfície toda, você não tem solução única do seu problema. Isso é algo poderoso, muito poderoso, não só para os problemas que nós vamos resolver aqui no curso, mas também para vocês, aqueles que forem mexer com simulações eletromagnéticas. E esse é o teorema da unicidade. É óbvio que em poucos minutos não dá para encaixar toda essa ideia na cabeça. Vocês vão ter que depois, com muita calma, estudar isso em casa. De preferência, lendo o livro do Harrington ou o livro do Balanes. Eu acredito, teve alguém que me perguntou sobre o livro do Haidt ou do Sadiku, né? Eu não sei se nesse livro isso está explicado da maneira correta, tá bom? De qualquer maneira, você vai encontrar isso no livro do Harrington, no livro do Balanes. Estudem por essas referências. Em relação ao teorema da unicidade, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Vocês vão ver nos poucos exemplos que a gente vai ver ainda na aula de hoje a importância desse teorema da unicidade. Esse teorema da unicidade evita um monte de coisa, um monte de cálculo desnecessário para você entender, por exemplo, que o problema equivalente realmente é um problema equivalente ao original. Se você entendeu isso daqui, o resto que vem pela frente vai ser muito menos complicado. Vamos dar um exemplo. Teoria das imagens. Vocês já viram, a maioria de vocês deve ter visto isso na graduação em eletrostática, tá? Nós aqui vamos fazer apenas para superfícies planas. Existem também imagens para outros tipos de superfície. Por exemplo, uma esfera. A gente não vai ver isso aqui no curso. Eu estou interessado só em superfície plana. E todas condutoras perfeitas. Nós vamos fazer primeiro com a superfície condutora elétrica perfeita e depois, por dualidade, nós vamos obter as imagens para superfícies condutoras magnéticas perfeitas. E eu quero aqui as imagens para as fontes de corrente, para corrente elétrica e, por dualidade,
corrente magnética também, tá? E existem diferentes maneiras, cada autor tem uma maneira diferente de mostrar essa teoria das imagens para correntes. Eu gosto de começar com algo que já tinha sido visto antes, de preferência na graduação, e que seja o mais simples possível. Então, no caso aqui, vamos começar pela imagens por cargas. Então, muito mal desenhado, mas eu coloquei aqui, ó, começando com um plano condutor elétrico perfeito. Isso aqui é um plano condutor elétrico perfeito. A condutividade, né, tendendo para o infinito. E eu coloquei uma carga elétrica aqui em cima. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas essa carga pontual, ela, né, gera essas linhas de campo. Ela está a uma altura D desse plano. E essas linhas de campo, elas têm que ser tais que as linhas de campo na superfície plana, elas têm que ter que comportamento? Campo elétrico, né? São linhas de campo elétrico. Na superfície plana, condutora elétrica perfeita, elas têm que ter que comportamento? Qual é a condição de contorno sobre um plano condutor elétrico perfeito? Ou melhor, sobre uma superfície condutora elétrica perfeita. Qual é a condição de contorno? Componente tangencial elétrica é nula, né? Exato. Componente tangencial do campo elétrico tem que ser nula se a superfície for condutora perfeita. Então essas linhas de campo, elas têm que chegar, ó, como é um plano, elas têm que chegar paralelas entre si, ó, formando um ângulo reto com o plano. Porque ela tem que ser toda normal ou nula. Não pode ser tangencial. E aqui para baixo, o campo é zero. Então repare, qual é a condição de contorno aqui? Repetindo, qual é? O componente tangencial do campo elétrico é nulo. Nula. Beleza? Aí eu vou dizer o seguinte, este problema é equivalente, ou melhor, o próximo problema é equivalente ao inicial do plano para cima. Então, neste problema, repare, a geometria não é a mesma daqui. Aqui eu coloquei uma carga negativa a uma distância D para baixo. Ó. Negativa não, né? Com o sinal trocado em relação à de cima. A de cima pode ser negativa, consequentemente a de baixo positiva. Eu estou dizendo que o campo nesta região acima do plano é igualzinho ao deste problema aqui. Como é que eu provo isso? Lembrando que, ó, neste problema equivalente não tenho mais o plano foi retirado. Ó. Coloquei esses tracejados aqui para tentar ilustrar que não tem mais o plano. Eu tirei o plano e no lugar dele eu coloquei essa imagem com sinal trocado. Como é que eu provo para vocês que a solução desse problema equivalente, do plano para cima, ou seja, para Z positivo, é idêntica ao do problema original? Bora, pessoal, unicidade. Do plano para cima é a mesma geometria, o mesmo meio, as mesmas fontes, e as duas soluções têm a mesma condição de contorno sobre a componente tangencial do campo elétrico. A solução é única. Como ela é única, esta solução é idêntica a desta daqui. Acima do plano, para baixo, não. Então, repara, se você entendeu o teorema da unicidade, automaticamente você sabe que do plano para cima, a solução matemática deste problema é idêntica a deste daqui. Eu não sei como é que vocês viram isso na graduação, mas vocês, pelo menos, a maioria com certeza estudou imagens de cargas. Para passar para a imagem de corrente, é só dar agora uns petelecos nessa carga. E é isso que a gente vai fazer automaticamente. A gente obtém as imagens de correntes, né? A partir desse plano condutor elétrico perfeito e infinito. Antes disso, né? Eu vou também falar sobre
Porque eu quero tratar também corrente magnética. Então, eu vou começar com uma carga magnética. Perdão, eu fui muito rápido. Em relação a esta equivalência, alguma pergunta? Beleza? Então, agora eu quero tratar de corrente magnética. Então, para isso, eu tenho que achar a imagem de carga magnética. Eu já achei aqui, ó, a imagem para uma carga elétrica. O que eu preciso fazer para achar a solução quando a carga for magnética? Bora, pessoal. Ninguém quer falar, ninguém quer responder errado, não? Você pode tentar fazer as substituições de dualidade que você tinha falado antes? Isso, é isso que eu estava esperando, que alguém falasse algo errado. Não, perdão. Porque se você aplicar dualidade, realmente você vai trocar a carga elétrica por uma carga magnética. Mas o plano não é magnético, condutor né? elétrico, ele vira magnético. Então eu quero que o condutor continue elétrico e só a carga magnética. Ou seja, eu tenho que resolver o problema desde o início. Tá aqui, ó. A carga magnética é dual à da carga elétrica. Ou seja, se a carga elétrica expulsa, né, linhas de campo elétrico, a magnética vai ser linhas de campo magnético. Então essas linhas azuis aqui estão muito mal desenhado, mas enfim, estão tentando ilustrar aqui as linhas de campo magnético. Mas o condutor continua elétrico. Qual é a condição de contorno sobre o campo magnético numa superfície condutora magnética perfeita? Bora, pessoal. O que tem que acontecer com o campo magnético na superfície condutora elétrica perfeita? O campo magnético não pode ter componente Transversal. O que é transversal? Claro, Normal. normal. O campo magnético não pode ter componente normal. Então, repare, essas linhas de campo, elas têm que chegar aqui, elas têm que desviar e ficarem tangentes à superfície. É diferente do que acontece para as linhas do campo elétrico. Isso daqui, ó, equivale, né, na hora que você tira o plano condutor fora e aplica a imagem, a ter uma imagem com a mesma carga, o mesmo sinal. Porque é como se as linhas se repelissem. Então, a imagem da carga magnética tem o mesmo sinal. Se uma é negativa, a outra é negativa. Se uma é positiva, a outra é positiva. Agora sim, você vai dar os petelecos nessas cargas para achar as imagens das correntes, tá? Deixa eu fazer aqui com a magnética, deixa eu tirar fora essa imagem que eu mostrei, ó. Repare, vamos pegar agora essa carga magnética e dar um peteleco para a direita. Essa carga vai vir para cá, assim, ó, vai começar a andar para cá. Ó. Acompanha a bolinha vermelha. A carga vai fazer isso aqui. Ó. Isso corresponde a uma corrente magnética apontando para a direita. O que vai acontecer com a imagem? Se essa carga começa a andar, caminhar para a direita, o que vai acontecer com a imagem dela? Também vai andar para a direita. Como elas têm o mesmo sinal, repare, essa carga magnética apontando para a direita vai ter aqui embaixo uma imagem apontando no mesmo sentido, na mesma orientação, na mesma direção, né? No mesmo sentido. Já para a corrente elétrica, como a imagem da corrente elétrica tem da carga elétrica, né? Tem um sinal trocado, uma corrente paralela apontando para a direita vai ter uma imagem defasada em relação a ela. Corrente magnética paralela ao plano tem uma imagem em fase.
corrente elétrica paralela ao plano tem uma imagem defasada. Se eu der o peteleco para cima, ó, olha aqui de novo, na carga magnética. Se eu der o peteleco para cima, isso corresponde a uma corrente, ó, fluindo, direcionada para cima. O que acontece com a imagem? Ela sobe ou desce? Desce. Desce. Então, repare, a corrente magnética tem, quando ela está perpendicular, né, ao plano, ela tem uma imagem defasada. Já a corrente elétrica, como a imagem da carga tem um sinal trocado, ó, corrente elétrica perpendicular ao plano, ela tem a sua imagem em fase. E aqui está, ó, reduzido nessa figura a teoria das imagens para planos condutores elétricos perfeitos. Sem maiores complicações. E se o plano for magnético perfeito? Hein, pessoal? Agora você pode usar a dualidade? Agora sim, você pode aplicar a dualidade. Aplicando a dualidade, o que é elétrico vira magnético, o que é magnético vira menos elétrico, e o condutor elétrico perfeito vira um condutor magnético perfeito. Então, que belo exercício de dualidade para vocês repetirem depois da aula. Então, se o condutor, apesar da cor ser a mesma, agora o condutor, ó, é magnético perfeito. Aqui está a figura ilustrando a teoria das imagens para as fontes de corrente. Beleza? É o dual do slide anterior. Outras equivalências envolvendo superfícies planas, né? Você vê, eu não vou dar aqui os detalhes, mas você tem na seção 3.4 do livro do Harrington. Essas são as básicas aqui para a gente. O que eu quero fazer agora é concluir, se tudo correr bem, a aula de hoje com o princípio da equivalência. Esse é um dos princípios mais importantes para o pessoal que mexe com radiação, espalhamento e com simulação numérica. Que é o seguinte, ó, deixa eu ir direto para a figura. Isso aqui está na seção 3.5 do Harrington. Então, eu tenho aqui um problema, né? Sempre meios lineares. Então, e aqui no caso, lineares homogêneos isotrópicos. Então, eu tenho aqui um obstáculo, uma certa, ou se você preferir, uma região 1. Essa região 1 tem as suas características μ1, ε1, pode ser, por exemplo, um dielétrico. Fora a região 2, com as suas respectivas características. Dentro, para não confundir com o de fora, eu vou chamar o campo de E1 e H1, e fora E2 e H2. Tá? Não confundir com a unicidade. Não quer dizer que são duas soluções. Não, a solução é única. Tudo que tiver dentro da região 1, eu vou pôr o índice 1. Tudo que tiver fora, nessa região 2, eu vou pôr o índice 2. E eu podia, inclusive, colocar aqui trocentas regiões diferentes. Eu só não vou fazer isso, que a figura fica muito complicada e não há necessidade nenhuma de se fazer isso. Se você entender para um obstáculo, para uma região, você entende também o que fazer quando você tiver várias delas. E a minha normal, observe que a normal unitária, por isso tem um chapéuzinho em cima, tem módulo 1. Vetor unitário é aquele que tem módulo 1. Essa normal unitária aponta do meio 1 da região 1 para a região 2. Ou seja, para fora dessa superfície, para dentro da região 2. E eu posso ter fontes dentro e fora. Elas vão ter que estar em algum lugar, mas nada impede de eu ter tanto dentro as fontes número 1, como fora as fontes número 2. E este é o problema original. Este é o problema original.
E aí eu quero resolver esse problema, eu quero transformar esse problema, né, num problema. Vamos supor, eu só estou interessado no campo na região 2, o E2 e o H2. Ah, mas eu também estou interessado no campo na região 1. Aí é só você repetir tudo de novo, apontando a normal para dentro. E a ideia é a mesma. O que é dentro, o que é fora é relativo. Eu vou fazer só para o que está fora, porque é mais fácil, as figuras são mais tranquilas. Mas o que você fizer para fora, também você pode fazer para dentro. É só tomar cuidado com a orientação da normal. Então, essa superfície S representa a fronteira entre a região 1 e a região 2. Eu estou interessado na região 2. Eu não estou interessado nesse slide na região 1. Então, eu quero criar um problema equivalente a esse. Tá? Eu quero criar um problema equivalente, onde nesse problema equivalente, dentro não tem campo nenhum. Por que campo nulo? Porque campo nulo satisfaz as equações de Maxwell, é a solução trivial. Então, repare, eu tirei o campo da região 1, coloquei lá uma solução conhecida que satisfaz as equações de Maxwell, que é a solução trivial, ou seja, não estou violando as equações de Maxwell aqui dentro, isso é muito importante. Eu coloco um campo conhecido que satisfaz as equações de Maxwell lá dentro. Pronto. Só que fora, eu quero que o campo seja igualzinho ao do problema original. Então, repare, dentro eu fiz o campo nulo, retirei as fontes lá de dentro, apaguei as fontes, mas fora continua tudo igualzinho, fontes, campo, características, tudo igualzinho ao do problema original. Então, este daqui, se tudo correr bem, vai ser um problema equivalente ao problema original para a região 2, não para a região 1. Para a região 1 já está tudo diferente. Mas para a região 2, eu quero que isso seja equivalente ao do problema original. Para esta solução ser equivalente ao do problema original, ou seja, solução única, mesma solução, o que eu preciso impor neste problema? Cri, cri, cri. Para que esta solução seja a mesma do problema original, o que tem que ser imposto aqui nesse problema equivalente? As mesmas condições de contorno na superfície. Isso. Por quê? Por causa da unicidade da solução. Isso. Então, você tem que impor a mesma condição de contorno sobre as componentes tangenciais que eu tenho no problema original. Se você fizer isso, como a geometria aqui fora é a mesma, as fontes são as mesmas, a solução é a mesma. Olha como o teorema da unicidade é poderoso. Através da imposição das condições numa superfície, você garante que a solução é única no volume, que aqui no caso é o volume de fora, inteiro. Vamos prosseguir. Beleza ou não? Alguma pergunta? Então, fica guardado. Isso aí que você acabou de falar é fundamental. Fica com isso na cabeça. Vamos agora voltar para este problema. Esquece um pouquinho o problema original. Vamos pensar nesse problema aqui, ó. Repare, eu tenho campo do lado de fora e dentro não tem campo. Então, o que acontece com a componente tangencial do campo elétrico e do campo magnético nessa superfície aqui? Fora tem campo, dentro não tem. O que acontece com a componente tangencial do campo elétrico e do campo magnético, as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético nessa superfície? Fora tem campo, dentro não tem. O que acontece com as componentes tangenciais? Elas são Opostas para se anular? não, opostas não. Contínuas. Elas são Contínuas.
Não, o contrário. Não. Se dentro tem se fora tem campo e dentro não tem, elas são descontínuas. Para você ter componente contínua, você tem que ter campo dentro e fora. Se aqui dentro é zero, essas componentes tangenciais são descontínuas. Pode ser que num ponto ou outro não, mas na superfície toda vai ter descontinuidade. Ora, se existe descontinuidade de componente tangencial de campo elétrico e de campo magnético na superfície, de acordo com as condições de contorno, de acordo com as equações de Maxwell, obrigatoriamente, o que eu tenho que ter ali na superfície que justifique essa descontinuidade? Bora, pessoal. Se tem descontinuidade no campo nas componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético, segundo as condições de contorno, essa descontinuidade só pode existir se houver na superfície, nessa interface, correntes superficiais elétricas e magnéticas. Do problema equivalente, por isso eu coloquei esse aquezinho. Estas são correntes que eu imponho, são correntes impressas. Porque se não houver essas correntes, esse campo não é descontínuo. E se eu obriguei o campo dentro a ser nulo, e o campo fora eu quero que seja igual ao do original, obrigatoriamente eu tenho que ter essas correntes impressas, tanto as elétricas, por causa da descontinuidade no campo magnético, como as magnéticas, por causa da descontinuidade no campo elétrico. Nessa interface, nessa superfície. Aqui são correntes que eu imprimo, são correntes fonte, eu imponho isso. Como assim imponho? O problema é meu, eu ponho aqui o que eu quiser. Se eu quero que essa solução satisfaça as equações de Maxwell, eu tenho que impor essas correntes aqui. E aqui está, ó, a condição de contorno. N vetorial H2 igual a JS na superfície e M na superfície igual a menos N vetorial E2. Isso aqui são as condições de contorno do problema equivalente. Mas não é só isso. Eu não quero apenas que essa solução satisfaça as equações de Maxwell. Isso daqui já faz com que essa solução, essa daqui, ó, satisfaça as equações de Maxwell. Mas, além disso, eu quero que esta solução seja igual a esta. Ora, é só obrigar que estas correntes equivalentes sejam dadas por isso, aonde E2 e H2 são os campos tangenciais na superfície S do problema original. Com isso, eu garanto que os dois problemas têm a mesma solução única para a região 2. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Bom, oi, pode perguntar. É pergunta ou era o microfone ligado? Bom, eu não estou escutando nada, tá? Só que este problema equivalente não me traz vantagem nenhuma, porque resolver esse problema é tão complicado quanto esse daqui, ó, não tem vantagem nenhuma. Eu tirei as fontes de dentro do volume da região 1, mas em compensação eu fui obrigado a pôr essas fontes na superfície, onde antes não tinha fonte alguma. Então isso não me trouxe grandes vantagens. As vantagens aparecem quando a gente utiliza variações desse problema equivalente, como essa daqui, ó. Opa! O mesmo problema original. Só que agora eu vou ser mais radical ainda. Eu vou criar um problema equivalente onde eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo de dentro da região que antes eu chamei de região 1. Ó. Eu tirei tudo. Tirei não só o campo,
como também as fontes e o material que eu tinha aqui dentro. Tirei fora o material que eu tinha lá dentro. E no vácuo que se criou aqui dentro, eu peguei uma mangueira e preenchi com o mesmo meio que eu tinha fora. Repare que, para a região 2, o problema continua tendo a mesma geometria. Para a região 1, não tem mais nada uma coisa a ver com a outra. Mas para a região 2, é a mesma geometria. Como o campo fora é não nulo e dentro o campo é nulo, mais uma vez eu tenho uma descontinuidade nas componentes tangenciais, o que obriga a imposição dessas correntes na superfície, pelos mesmos motivos anteriores. E se eu quiser que esta solução para a região 2 seja idêntica à do problema original, o que eu preciso fazer nesse problema equivalente? A mesma coisa. Se eu impuser estas correntes equivalentes na superfície, onde antes eu tinha a interface entre as duas regiões, e obrigar que as componentes tangenciais do problema original sejam mantidas idênticas também no problema equivalente, não só eu tenho este comportamento idêntico ao original na superfície, como em toda a região. E o que me garante isso é o teorema da unicidade. Qual é a vantagem deste problema equivalente que o anterior, o do slide anterior, não tinha? Ora, pessoal, o que este problema equivalente não tem, que este daqui tem? Pela imagem seriam as fontes, né? Oi? Pela imagem seriam as fontes e um meio diferente. Este daqui tem um obstáculo, ó. Por exemplo, um bloco dielétrico. Esse daqui, ó, é o mesmo meio. A gente chama isso de espaço livre, ó. É o mesmo meio. É o mesmo meio com características μ2 e ε2 em todo o espaço. Com isso, pela ausência do obstáculo, a solução numérica desse problema, em princípio, fica mais tranquila. Repare, as minhas incógnitas, como eu não conheço o campo E2 ou H2, eu não conheço o campo, tá certo? Eu sei que a componente tangencial desse problema equivalente tem que ter o mesmo comportamento da componente tangencial do original, mas eu não conheço o original. Eu vou determinar. Então, eu não conheço como o E2 e o H2 se comportam na superfície. Então, eu vou ter que resolver essas correntes equivalentes numericamente. Mas repare, eu transformei um problema de volume num problema de superfície. As minhas incógnitas estão todas na superfície e não mais num volume. Porque uma vez obtidas essas correntes, numericamente, eu integro essas correntes e acho o campo radiado no espaço livre. É a matéria de antenas. Então, repare, neste problema equivalente, eu consigo transformar um problema onde as incógnitas estão num volume num problema onde as incógnitas encontram-se na superfície. Do ponto de vista numérico, é muito mais interessante. Menos memória, provavelmente menos cálculos, etc, etc. Então, essa é uma equivalência mais interessante que a anterior. Em relação a essa equivalência aqui nesse slide, alguma pergunta?
Então, observe, o teorema da unicidade, junto com o princípio da equivalência, de mãos dadas, na criação de um modelo computacional que provavelmente vai te dar uma solução boa do ponto de vista da engenharia, sem ter que resolver um problema original, provavelmente com uma geometria mais complicada de ser analisada. O trabalho computacional que vocês vão desenvolver tem 3 partes. A última parte é justamente utilizar o princípio da equivalência para, através do método dos momentos, achar as incógnitas na superfície do cilindro, que, uma vez obtidas e integradas, te dão o campo espalhado, que você vai comparar com o da solução analítica da primeira parte. Para concluir a aula de hoje, vamos ver um caso particular que é de interesse em diversos problemas em telecomunicações, como, por exemplo, em antenas. É quando o objeto pudesse ser aproximado por um condutor elétrico perfeito. Eu digo aproximado porque condutores perfeitos não existem, né, na natureza. Às vezes, por serem finitos, né, e as perdas muito pequenas, a gente despreza as perdas e trata aquele objeto como sendo condutor perfeito. No caso aqui, é o condutor elétrico perfeito. Se um dia você tiver que lidar com o magnético perfeito, é só fazer o caso dual. Então, no problema original, nós temos fontes que, nesse caso, só podem existir fora do condutor perfeito, desse objeto condutor elétrico perfeito. Lá dentro o campo já é nulo. E aqui nessa região, que eu estou chamando de novo de região 2, eu tenho o campo elétrico e magnético, ou seja, fontes radiando na frente, né, na presença de um obstáculo. Esse espalhamento gera esse campo aqui fora. Nesse E2 e nesse H2, você tem contribuição tanto do campo direto da fonte, como do campo espalhado por esse objeto. Só que essa fonte está irradiando na frente, na presença de um objeto. E esse problema é mais complicado. Por exemplo, quem já fez antenas sabe que para usar a função de Green no espaço livre, a fonte tem que estar radiando no espaço livre, não pode ter nenhum objeto em volta. A equivalência, ela pode ser usada para retirar esse objeto. A figura é igualzinha ao do slide anterior, não mexi em nada. É a mesma figura. Eu tiro esse objeto fora, fica um vácuo no lugar, e no lugar desse vácuo pego uma mangueira, e jogo o mesmo meio que eu tenho fora lá dentro. Eu preencho essa região interior com o mesmo meio que eu tenho aqui fora. Neste problema equivalente, essas fontes, tanto as fontes no exterior como as que eu tive que impor na superfície, elas irradiam sem nenhum obstáculo em volta. Eu posso usar a função de Green do espaço livre. Essa função de Green do espaço livre, a gente vai falar sobre ela mais tarde. Eu só estou antecipando. Só que aqui tem uma particularidade, né? O objeto original era um condutor elétrico perfeito. Como é que tem que ser o comportamento das componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético na superfície do condutor elétrico perfeito? Como é que tem que ser o comportamento da componente tangencial do campo elétrico nessa superfície? O campo elétrico tangencial tem que ser Professor, repete um pouco a pergunta que cortou a conexão aqui. Na superfície de um condutor elétrico perfeito, como tem que ser o comportamento das componentes tangenciais do campo elétrico? Nulas. Exatamente. Então, como nós sabemos a priori que esse obstáculo
esse objeto é um condutor elétrico perfeito, ó, a equivalência é a mesma. Mas neste caso particular, eu sei que essa componente tangencial no problema original tem que ser nula. Consequentemente, o mesmo, para a solução ser única, né, ser a mesma do problema original, este comportamento tem que se repetir aqui. Então, no problema equivalente, não há corrente magnética impressa. Isso aqui é zero. Só ficam as correntes elétricas. E mais, como o comportamento da componente tangencial tem que ser o mesmo do problema original, no problema original, o produto vetorial N vetorial H é igual à corrente induzida na superfície. Consequentemente, no problema equivalente, esta corrente impressa ela é idêntica à corrente induzida no metal do problema original. E esse é um problema mais simples de ser resolvido, porque ao invés de duas incógnitas, você só tem as correntes elétricas como incógnitas nessa superfície. É o trabalho de vocês. O cilindro que vocês vão analisar é um condutor elétrico perfeito. Então, no problema de vocês, você só vai ter a corrente equivalente elétrica. A corrente magnética é zero, é nula. Consequentemente, a solução numérica é muito mais simples do que seria, por exemplo, se esse objeto fosse um dielétrico. A análise do espalhamento por dielétricos é um pouco mais... O caminho é mais ou menos o mesmo, mas como você tem dois conjuntos de incógnitas, né, a formulação fica um pouquinho maior. Quando o objeto é um condutor perfeito, você só tem um conjunto de incógnitas, a solução é bem mais tranquila, bem mais simples. Tá? Então, são os dois casos particulares do princípio da equivalência que eu vou ressaltar na aula de hoje. Na próxima aula, então, eu vou falar sobre um caso particular, que é quando você tem fontes impressas sobre superfícies condutoras perfeitas. O que acontece? A gente vai ver, por exemplo, que corrente elétrica impressa na superfície de um condutor elétrico perfeito não irradia. A gente diz que elas são curto-circuitadas por esse condutor. Aqui nós vamos provar isso com o teorema da unicidade em conjunto com o princípio da equivalência que a gente acabou de estudar, tá? Mas eu vou deixar isso, então, para a próxima terça-feira. Lembrando que quinta agora é feriado. A nossa próxima aula é daqui a uma semana, terça-feira que vem. Antes de desligar aqui, alguma pergunta, pessoal? Então, não tendo perguntas, vou encerrar aqui a aula, vou pôr o vídeo no YouTube e passo para vocês o link daqui a pouco. Um abração, bom fim de semana.